Temperos de cinema. Nesse mês de outubro, o Temperos de Cinema está um pouco diferente. Nós estamos homenageando o Movie com Arte, então nós estamos comentando os filmes que estão sendo exibidos no Movie com Arte e convidamos especialistas em gastronomia para falar um pouco da culinária do país de origem de cada filme. Nesse final de semana, nós exibimos um filme francês, então a gente convidou o Jaderson Coimbra, que vai falar um pouco para a gente da culinária francesa contemporânea, moderna, né? Ah, e assim, o Jaderson já esteve aqui, ele também gosta de cinema. Então, Jaderson, é um grande prazer receber você de volta aqui no Temperos de Cinema. O prazer sempre é meu, Fátima, em estar aqui falando sobre cinema, falando sobre gastronomia, que são duas paixões que eu tenho na minha vida. Ah, que bom! O filme que eu vou comentar é o filme Amantes. Esse é um filme francês, é uma história de amor, mas não é uma comédia romântica, é uma história bem forte, ela tem até um pouco de, ela é até um pouco trágica, né? Ela inicia com um casal, né, que é uma estudante e ele é um traficante. E eles têm um romance lá em Paris, até que uma noite que eles estão lá se divertindo, que eles têm uma turma, eles são meio líderes, assim, as coisas dão um pouco errado, e o Simon, que é o traficante, ele não tem outra saída, ele vai ser preso. E aí ele foge. E ela fica sem nenhum contato dele, ele não dá mais nenhuma notícia, né? É Lisa o nome dela. Ela fica sofrendo muito, porque ela perde todo o contato, eles eram muito apaixonados, até que, com o tempo, ela tentando refazer a vida dela, ela conhece uma outra pessoa, uma pessoa mais velha, um pouco, rico, e ela se casa com ele. Só que o destino vai fazer eles se cruzarem de novo, ela, o marido e esse grande amor aí da vida dela, do passado. E quando eles se encontram, as coisas começam a ficar um pouco complicadas, porque surge ali um trio amoroso, e isso vai ter um desfecho bem forte, né, no filme. Ele se passa numa Paris atual, sem aquele glamour daquela Paris romântica, mas é uma Paris contemporânea, atual, né? E é um filme forte, como eu falei, mas ele é bem interessante, muito assim, diferente um pouco do que a gente está acostumado a ver de filme francês, mas ele é bem interessante. Jaderson, como esse filme se passa nessa Paris atual, contemporânea, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a gastronomia francesa mais moderna, mais, não tanto aquela clássica, né? A gastronomia que a gente encontra no dia a dia de hoje, na rua, nos restaurantes. Olha, falar de gastronomia francesa é um assunto muito amplo e muito legal, né? Porque, assim, a gastronomia é o berço. Não vou falar é o berço, que eu estaria sendo injusta, por exemplo, com outras gastronomias, mas a gastronomia clássica, ela vive das técnicas da gastronomia francesa. Quando a gente fala de gastronomia, a gente fala de tudo que foi feito na França, tudo que foi realizado ao longo dos tempos. O maior marco da gastronomia, que traz essa gastronomia contemporânea, moderna, francesa, é realmente a Nouvelle Cuisine. Nouvelle Cuisine, capitaneada por Paul Bocuse, ela acaba trazendo a leveza à gastronomia francesa, que sempre foi uma gastronomia, na sua essência, muito pesada. Isso, quando eu falo pesado, não só das preparações, mas da rotina de trabalho, dos preparos, era tudo muito demorado. Então, a Nouvelle Cuisine vem e traz essa leveza, traz esse espírito mais fresco para a gastronomia. Ao passar dos anos, a Nouvelle Cuisine vai ganhando mais forma, mais corpo, e hoje a gente tem dentro da gastronomia francesa, assim, o que a gente encontra mais, a gente vê muito o crescimento do uso cada vez mais de vegetais como protagonistas dos pratos, que é uma coisa que, se a gente parar para pensar, há 10, 15 anos atrás, a gente não encontrava, né? Você falar do protagonismo vegetal, você falar dos chefes olhando para a terra acima de tudo.
Mas a gastronomia contemporânea hoje, a França está um pouco lutando para estar na vanguarda, que é justamente isso. Trabalhar as técnicas clássicas, junto com as técnicas clássicas, buscar os pequenos produtores, que é uma voga mundial. Os grandes chefes, os estrelados, eles estão fazendo isso e fazendo isso com muito capricho. Acho que é uma coisa que a gente tem melhorado muito no mundo todo, e a França acompanha também essa vertente. Mas o que a gente vê é uma coisa bem, bem legal de ver. O que vê dentro da gastronomia francesa hoje é a fusão. Paris já é uma cidade mundial, né? Paris é a cidade mais visitada por turistas do mundo. Então, assim, a gastronomia francesa hoje tem contemporânea, tem toques catalães, tem toques escandinavos, tem toques russos. Então, assim, hoje a gastronomia francesa ela está se tornando plural, porque eu acho que o mundo hoje está muito mais plural do que se a gente falar 20, 30 anos atrás, nem até 10 anos atrás a gente. E o francês está tendo que quebrar um pouco esse paradigma e aceitar também, incorporar dentro da sua fantástica base de culinária algumas outras vertentes do mundo da gastronomia. Ah, que interessante, né? Muito, muito. É gostoso a gente ouvir isso, a gente aprende bastante, né? E que receita você escolheu para esse filme? Aí. Olha, você compartilhou um pouco da história do filme antes comigo, né? Então eu pensei numa receita também um pouco trágica, né? Porque o soufflé é uma receita que todo mundo tem um pouco de trauma, mas ao mesmo tempo é uma receita que ela é muito simples de fazer, muito gostosa, muito saborosa. É realmente uma receita clássica, mas ao mesmo tempo é uma receita básica que dá para você variar com N tipo de preparações, né? A receita que eu recomendei hoje, que eu passei para vocês, é um soufflé de queijos que eu particularmente amo, uma receita leve, saborosa, que vai muito bem como um prato principal, acompanhado de uma guarnição, vai bem de uma entradinha, vai bem num café da tarde, então assim, acho que é uma receita bem coringa, e é uma receita muito simples de fazer. E assim, o soufflé, como você mesmo disse, ela é uma receita meio trágica, porque é aquela coisa, todo mundo acho que já teve, assim, nós simples mortais, que não somos chefes, né? Já teve uma experiência ruim com o soufflé, tentou fazer, ele murchou na hora de tirar. Então, qual é o segredo? Existe um segredo? É sorte? Como é que é isso? Olha, o soufflé, na sua essência, ele é um suflado, ele é um prato inflado, cheio de ar. Então, assim, é comum você preparar ele abaixar, certo? Tem um truque só, que até nem está na receita, mas fica de dica aí para vocês, que é adicionar cremor de tártaro. O cremor de tártaro nada mais é do que o sal que forma no fundo da barrica de vinho. Esse cremor de tártaro, ele faz com que o soufflé fique alto ainda, depois do forno. Mas, na sua essência, quando você faz um soufflé e tira ele do forno, se você não servir imediatamente, ele vai baixar. O mais importante é ele estar leve, estar saboroso, e você sentir em cada garfada, em cada colherada também que você der nele, essa leveza e essa potência de sabor. É um prato muito volumoso, é isso que eu gosto de falar sempre o soufflé. O soufflé tem sempre muito volume. E a gente não pode confundir esse volume com falta de sabor. Então, mesmo ele tendo essa aeração, mesmo ele estando leve, ele tem que estar extremamente potente de sabor. Aí até por isso que a minha sugestão são esses queijos, tanto o emmental como o gruyère, que são queijos bem potentes, e são queijos franceses, né? É. Ah, tá. E eu também, você pode fazer um soufflé também de chocolate, né? Que você pode fazer como sobremesa Sim, também, né? sim. Que o soufflé ele abre bastante possibilidade mesmo, né? Ah, que Isso. interessante. E os ingredientes são fáceis de encontrar também, São. né? Só não é nada. Basicamente, para fazer um soufflé, receita clássica, a gente vai precisar de manteiga, farinha e leite, que é a primeira base da receita, que a gente, na realidade, chama de molho bechamel. É, Depois que fez esse molho com essa base, você vai adicionar queijos e, por fim, entra o motivo do soufflé, que a gente vai adicionar as gemas, um pouco de farinha e adicionar as claras batidas em neve, que a clara batida em neve, ela vai realmente fazer um crescimento que a gente fala dentro da gastronomia, um crescimento mecânico. O que é isso? sei. Quando você adiciona a clara em neve, ela está cheia de ar.
Então, você incorpora delicadamente essa clara em neve, esse ar vai ficar agregado na sua preparação. Então, quando você faz um bolo, qualquer outra preparação que vai a clara em neve, é isso que acontece. E por que é um crescimento mecânico? Esse ar que está lá dentro está a temperatura ambiente. Quando você coloca ele no forno, ele vai expandir e o ar quente sobe. Essa é a máxima que vocês têm que saber para fazer o soufflé. Ar quente sobe. Quando o ar quente subir, ele empurra o soufflé. E o soufflé fica alto. Quando a gente tira do forno, o ar quente vai fazer a troca, né? Que é o movimento de convecção, que é como se formam os ventos, né? O ar quente sobe, o ar frio desce, e aí o que acontece? Esse ar quente que está preso dentro do soufflé, ele vai escapar. E a hora que ele escapa, esse soufflé dá uma leve baixadinha, porque ele perdeu a sustentação do ar quente. Mas basicamente é isso. Aconteceu um crescimento mecânico, de uma ação mecânica, física, empurrando o ar empurrando essa massa que a gente fez à base de manteiga, farinha e leite. Então o segredo também é terminar de fazer e já servir, né? Na hora, assim, ele não espera, tá todo mundo na mesa, você coloca no forno, porque ele vai assar bem rapidinho, acho que uns 7, 8 minutinhos você já vai estar com o soufflé assado, vai depender muito do forno, veja se ele está bem cozidinho no centro, mas ele vai assar muito rápido. Ah, tá. Então ele não espera a visita que tem que Não. esperar ele, né? É O isso, convidado é que tem que exatamente, esperar. Igual risoto. exatamente, é isso mesmo. A gente vai pequena enquete que é divertido para as pessoas se conhecerem também, né? Eu sei que você gosta de cinema. Então, me fala um filme assim que você não recomenda. Olha, eu vou falar para você que eu não tenho um nome de um filme, mas eu vou confessar, eu não sou fã de filme de terror. Não é nem Ah, que eu tá. não assisto, Eu também não. mas eu não sou muito fã. Assim, adoro o suspense, aquele suspense psicológico, eu gosto disso, mas filme de terror não tá assim na minha primeira escolha. Se tiver uma parceria, se a Mariana, minha esposa, quiser assistir e tal, a gente assiste. Mas eu vou falar para você que não vai ser minha primeira opção. Ah, tá. Então tá, não recomenda filme de terror. E Isso. aí, agora me fala um tempero que você não recomenda, ou então você recomenda, mas com parcimônia, alguma coisa assim. Olha, eu sou adepto que tudo é bom se colocado no lugar certo. Então é difícil eu falar para você um tempero que eu não recomende, mas vou deixar aqui, vamos falar assim, um aviso no mundo das pimentas, né? Porque assim, a galera que curte cozinhar com pimenta, tomar cuidado na hora de colocar, porque às vezes você pode estragar todo o prato. É, Então, quando for trabalhar com as pimentas, aí devagarinho, como eu sempre falo, devagar e sempre que dá tudo certo. boa dica mesmo, né? E você, assim, no seu dia a dia aí da gastronomia, você prefere os doces ou salgados? Ah, eu sou o cara dos salgados, viu, Fátima? Sou indiscutivelmente, prefiro o lanchinho quando tem que dar aquela fominha, é um salgado. E mesmo para cozinhar também, né? Ah, para cozinhar, vou falar a verdade, né? Esses anos, eu comecei minha história na gastronomia fazendo doce, né? Eu comecei com 14, 15 anos fazendo curso de doce, fazendo docinho, fazendo bolo. Então, assim, eu hoje falo que eu tenho uma base muito boa para os doces, mas eu gosto muito de fazer a cozinha salgada. Hoje eu acabo fazendo tudo porque é o que manda o figurino, mas prefiro cozinhar os salgados com certeza e me sinto mais realizado, vamos falar assim. Mas não é mais realizado, eu adoro fazer doce, mas assim, cozinho porque eu adoro comer também salgado. Ah, não, a sua preferência é o salgado, então, né? Agora, para a gente terminar esse papo gostoso, eu queria que você deixasse uma sugestão para a gente, que seja uma mistura de temperos com cinema. Pode ser uma dica de uma comida com um filme, com uma série, enfim, uma sugestão do Jaderson para temperar a vida com cinema. Olha,
eu ando numa fase muito pizza, né? A gente tenho estudado muito sobre pizza, tenho feito muitos eventos com pizza, né? A gente tem e foi lançado há pouco aquela série Chef's Table do Netflix, que para mim são takes de cinema, de gastronomia, é uma beleza sensacional. Então, eu deixo aqui uma sugestão: comprar uma bela pizza e assistir os Chef's Tables especiais pizza. Acho que são 6 episódios. Vou falar que o meu preferido até agora foi, acho que o terceiro ou quarto, que foi do italiano do Franco Pepe. E então, pede uma boa pizza, quiser fazer também, tem como, não é difícil. Abre um bom vinho e se delicia com essas imagens, porque além das histórias serem lindas, as imagens são fantásticas que eles fizeram para contar a história desses chefes aí que estão nessa temporada. Nossa, que boa dica! Vou fazer isso, hein? Vou para um sábado à noite, é perfeito, hein, o programa. Jaderson, muito obrigada por esse papo gostoso. Para quem está ouvindo, sabe, esse mês todo a gente está falando do Movie com Arte, está trazendo alguém que entende de gastronomia para falar sobre a cozinha do país de origem daquele filme. No próximo final de semana vai ser um outro filme francês, só que é um filme do início do século passado. Então, vai ser mais uma cozinha clássica, e quem vai estar aqui com a gente vai ser a Reca do Viva Cozinha, né? Então, e lembrando que esse soufflé delicioso aí do Jardim, que ele prometeu que não vai baixar, tá? Se a gente fizer o que ele falou, tá no blog do Temperos, está no portal JJ, está no YouTube, então vai dar para a gente também tirar o nosso trauma de soufflé. Muito obrigada mais uma vez, foi uma delícia conversar com você de novo, Jaderson. Eu que agradeço, Fátima, muito obrigado. E precisando, a gente está lá nas redes sociais, o Olívio está lá. Que se vocês tiverem alguma dúvida do soufflé, quiserem me visitar, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado mais uma vez pelo bate-papo, Fátima. Obrigada mesmo, e um beijo para todo mundo que está nos ouvindo aí.